Olá! Sexta-feira, 13 de junho de 2025. E essa é a nossa primeira edição do dia. Hoje o foco é a economia brasileira. Recebemos bastante material interessante sobre o desempenho recente e o destaque óbvio é o crescimento do PIB, no primeiro trimestre deste ano. Vamos tentar entender juntos o que está por trás desses números. A nossa base, aqui são os dados oficiais do IBGE, é claro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também análises de instituições como o Austin Rating, a FEComércio de Minas Gerais, além de informações que vieram do Ministério da Fazenda e o que saiu na mídia, como na Carta Capital e no Tempo. Exato. A ideia aqui é ir um pouco além daquele número principal, sabe? 1,4% de crescimento trimestral. A gente quer entender quais setores realmente puxaram esse resultado para cima e como as diferentes leituras técnicas, assim, interpretam esse avanço. Vamos dar uma olhada nos motores e também nas discussões que esses dados estão gerando. Então, vamos lá. O número que chamou a atenção de todo mundo. PIB brasileiro cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025. Isso comparando com o último trimestre de 2024. Um resultado forte, né? Bem forte. E segundo a Austin Rating, isso colocou o Brasil entre as 5 economias que mais cresceram no mundo nesse período. Superou até as expectativas do mercado. Sim, surpreendeu positivamente, pelo menos nesse primeiro olhar. E se a gente compara com o mesmo período do ano passado, de 2024, o avanço foi de 2,9%. E no acumulado em 12 meses, chegamos a 3,5%. São números robustos. São. Mas é crucial entender de onde veio esse impulso todo. O grande motor, assim, disparado foi a agropecuária. Crescimento impressionante. 12,2% no trimestre. 12%? É muita coisa. Muita coisa. E isso se explica basicamente por uma combinação de fatores, né? Tivemos uma super safra, o clima ajudou bastante e também teve o apoio do governo via Plano Safra. Mas olha só, tem um ponto importante. Embora esse crescimento do agro seja enorme, o setor em si representa menos de 10% do PIB total. Ah, entendi. Quer dizer, um setor menor, com um crescimento gigante, acaba distorcendo a média para cima. Exatamente. Ele puxa muito a média geral do trimestre, dá uma inflada, digamos assim, no resultado final. Mas não foi só o campo que contribuiu, certo? O consumo das famílias também parece ter dado uma força. Sim, deu sim. As análises mostram isso. As fontes indicam que ele foi estimulado por políticas de transferência de renda tipo o Bolsa Família e também pelo aumento da massa salarial, que é a soma de todos os salários pagos no país, né? Isso, e o interessante é que isso aconteceu mesmo com a taxa de juros, a Selic, ainda bem alta. Pois é. E mesmo nesse cenário, o Brasil cresceu mais que muitos países desenvolvidos. As fontes mencionam membros da OCDE, por exemplo. Sim, superou vários deles nesse trimestre específico. Mas aí a gente entra num ponto que é central no debate que as fontes trazem: a sustentabilidade desse ritmo. O Alex Agostini, da Austin Rating, por exemplo, ele alerta: é esperado, é natural, uma desaceleração bem forte do agro nos próximos trimestres. Por quê? É sazonal. Um efeito estatístico. Como a base de comparação agora ficou muito alta, é mais difícil manter esse ritmo, entende? Entendi. A barra subiu muito. Exato. E além disso, a gente tem a questão da taxa básica de juros, a Selic. Ela continua sendo uma das mais altas do mundo em termos reais. Só para a gente lembrar, juros reais é a taxa básica menos a inflação, certo? É o custo real do dinheiro. Perfeito, é isso. E essa taxa real elevada, ela pressiona bastante, sabe? Principalmente os setores que dependem mais de crédito barato para poder investir, para produzir. Tipo a indústria automotiva, a construção civil. Alguns dos materiais que a gente viu já apontam sinais de retração nesses setores. Faz sentido. Juro alto significa crédito mais caro. E isso desestimula o investimento, tanto das empresas quanto das famílias em bens de maior valor. E falando na indústria, ela teve uma participação bem mais tímida nesse crescimento todo, não foi? Bem mais tímida, mesmo representando assim cerca de 1/4 da nossa economia, um setor grande. E quais são os entraves? Os mesmos de sempre. Basicamente. As fontes batem muito nessa tecla. A indústria continua lutando contra desafios antigos, concorrência forte de importados, uma produtividade interna que
não avança como deveria, a carga de impostos que ainda é muito alta, incertezas sobre a política fiscal do governo e, claro, essa dificuldade de conseguir crédito mais acessível que a gente acabou de comentar por causa dos juros. O cenário não é simples. Por um lado, a gente tem esse crescimento trimestral forte que chamou a atenção, mas ele está muito concentrado num setor específico, o agro, que a gente sabe que é volátil por natureza, né? Depende de clima, de preço internacional e está apoiado também pelo consumo, que está resistindo bem apesar dos juros. E por outro lado? Por outro lado, as análises técnicas, mais frias, digamos assim, acendem um alerta sobre a continuidade desse pique todo. Há uma tensão clara, sabe, entre um certo otimismo com o número atual e uma cautela bem grande sobre os próximos passos, principalmente por causa dessas dificuldades mais estruturais da indústria e o peso constante dos juros altos na economia. Ok. Então, resumindo o que a gente viu nesse material para esta primeira edição. O Brasil mostrou um crescimento econômico bem notável no comecinho de 2025. Foi impulsionado principalmente pela força excepcional da agropecuária nesse período e pela resistência do consumo interno. E isso colocou o país em destaque no cenário global, pelo menos nesse trimestre. Contudo, uma leitura mais atenta dos dados e das análises levanta, sim, dúvidas importantes sobre a sustentabilidade desse ritmo. A freada que se espera do setor agrícola nos próximos trimestres e o impacto persistente dos juros altos sobre investimento e sobre setores-chave, como a indústria, são os principais pontos de atenção que ficam. E aí fica a reflexão, para além desses fatores conjunturais, desses ventos a favor que beneficiaram o agro agora, quais seriam as estratégias, os caminhos para o país conseguir um crescimento que seja mais equilibrado, mais diversificado e, principalmente, que se sustente no longo prazo? Uma pergunta importante. Bom, faremos agora um breve intervalo. Fique por aí. Bem-vindos de volta aqui à nossa conversa. Olha, a gente está chegando agora na parte final e aqui vamos mergulhar um pouco mais fundo, na disputa de narrativas, sabe? Em torno desse crescimento recente da economia no Brasil. Vamos pegar os dados que a gente já discutiu e também a coluna do Carlito Neto lá na revista Fórum para entender como essa história está sendo contada e, claro, contestada. Exato, porque, não são só os números, O X da questão é a interpretação, o peso que se dá para cada fator tem uma tensão muito clara. De um lado, o pessoal celebrando os resultados e do outro a gente questionando, mas quem ganha com isso? E qual foi o papel do Estado nisso tudo de verdade? Certo. Então, vamos tentar desempacotar isso aí. O Carlitos Neto, ele argumenta que a grande mídia e o mercado financeiro também tendem a, digamos, minimizar o papel das decisões políticas do governo federal nesses bons resultados. Falam muito em sorte ou em fatores externos, Quase como se, o governo não tivesse tido um impacto positivo direto. E é interessante que essa narrativa da sorte, ou só dos fatores externos, ela acaba ignorando um pouco, como o Neto bem aponta, que lá em 2023, 2024, já tinha política interna fazendo efeito, a reforma tributária, mesmo no começo, e os programas sociais que recompuseram a renda, tipo o Bolsa Família. Isso ajudou a fortalecer o consumo interno. E não dá para esquecer a força do mercado de trabalho, A Austin Rating até destacou isso. Segurou a demanda mesmo com juro alto. Isso nos leva direto para aquela questão do agronegócio, não é? Que muitas vezes é pintado como o grande motor, quase autônomo do PIB. As manchetes vivem dizendo agro salvando a lavoura, Exatamente. E o Neto, ele desconstrói um pouco essa imagem de autonomia total. Ele lembra que o agro, claro, é forte, ninguém nega, mas depende e muito de financiamento público, de subsídio. O Plano Safra agora, 2025-2026, com quase 475 bilhões em crédito facilitado, é um exemplo muito claro disso. O ponto dele existe uma inconsistência na forma como se trata o dinheiro público aí. E aí entra a linguagem, que eu acho que é um ponto crucial na análise dele. Esse mesmo dinheiro, essa fortuna, quando vai para o agro é investimento, é fomento. Mas quando o valor parecido vai para programa social, aí a conversa muda. Vira gasto, assistencialismo, peso fiscal. O Neto vê isso como um viés de classe bem nítido. Precisamente. É como se fosse natural subsidiar o capital,
mas quando o apoio é direto para a população mais vulnerável, aí se questiona a legitimidade. Essa diferença no discurso, ela molda a percepção pública, sabe? Sobre onde o Estado deve ou não botar dinheiro, quem merece esse apoio. É uma briga de palavras com efeito político real. Então, de um lado, a gente tem essa visão mais crítica que ressalta, sim, a importância das ações do Estado, das políticas de distribuição de renda, do investimento público como alavancas importantes para o crescimento agora e para o futuro. O próprio ministro Haddad, baseia as projeções dele de crescimento, ali na casa dos 2,5%, 3% para 2025, justamente na continuidade dessas políticas. Por outro lado, e aí conectando com as preocupações mais gerais que a gente já até comentou, não dá para ignorar os alertas sobre a sustentabilidade fiscal. A dívida pública bruta, olha, tá alta, 76,2% do PIB, e continua subindo. Existe sim uma preocupação legítima no mercado, entre analistas, sobre os riscos fiscais de um Estado mais interventor, digamos, sem ter ali contrapartidas claras de controle de despesa ou aumento de receita que seja sustentável. E quais são os principais pontos que preocupam esses analistas? O que eles levantam mais? Olha, basicamente é a necessidade de reformas estruturais para atacar problemas antigos, sabe? Tipo a baixa produtividade da nossa economia, isso é um ponto. Tem também a preocupação com o investimento, tanto público quanto privado, que está meio fraco, não acompanha o ritmo que precisava. E mesmo com o crescimento recente, ainda tem vulnerabilidades, O déficit externo aumentou, a inflação em alguns setores está mais teimosa do que se esperava. Ou seja, o crescimento está aí, mas será que as bases são sólidas para o médio e longo prazo? Essa é a questão. Certo. Então, como é que a gente pode amarrar essas pontas todas? Parece que são duas histórias bem diferentes sendo contadas sobre a mesma coisa, sobre o mesmo fenômeno econômico. No fundo, o que essas fontes todas mostram pra gente é isso. A forma como se conta a história do crescimento econômico brasileiro hoje. Se é um sucesso do Estado, da inclusão, ou se é só um voo curto, sabe? Dependente de sorte e ameaçado pela questão fiscal. Isso depende muito da lente de quem está olhando, E dos interesses que estão por trás. A economia, mais uma vez, se mostra um campo de batalha político e ideológico. Não é só número frio, é sobre qual modelo de desenvolvimento se quer para o Brasil. Fica muito claro que tentar tirar a política dessa discussão é ignorar o principal, Sem dúvida nenhuma. A discussão de verdade não deveria ser só se o número do trimestre foi bom ou ruim, mas sim que tipo de sociedade, que tipo de economia esses números estão refletindo e ajudando a construir. Isso deixa a gente com uma reflexão importante para levar para casa, digamos assim, não é? Exatamente. No fim das contas, crescer economicamente é bom, é importante, claro que sim. Mas as perguntas que ficam ecoando dessa análise crítica que a gente fez hoje, com base nas fontes, elas são essenciais. Estamos crescendo? Ok. Mas para quem? Exatamente. E quais são as consequências sociais, ambientais, desse modelo de crescimento pensando lá na frente, a longo prazo? E com essa reflexão muito pertinente, a gente encerra aqui a nossa análise de hoje. Um grande abraço para todo mundo e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde e também aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.